Eu separei 10 questões que caem nas provas de certificação da CPA 10, CPA 20 e CEA sobre economia. E nesse vídeo eu vou passar por todas elas e explicar com detalhes cada uma das questões. Então, eu vou responder a primeira aqui direto ao ponto e já vem comigo aqui, depois coloca nos comentários quantas que você acertou. Primeira pergunta é assim, uma diminuição dos meios de pagamento poderá ocorrer quando o Banco Central do Brasil... Então, vamos primeiro entender, né? Quando a gente diz assim, diminuição dos meios de pagamento, o que a gente está falando isso aqui? A gente está falando lá dos agregados monetários, a gente está falando sobre dinheiro em circulação na economia. Então, nós estamos nos referindo à diminuição da liquidez da economia. E se você está aqui me acompanhando, está estudando para alguma certificação, você deve saber que o controle de liquidez feito pelo Banco Central é feito pelas políticas monetárias. E que as políticas monetárias basicamente são instrumentos utilizados pelo Banco Central para controle de liquidez. Entre elas nós temos a taxa Selic, nós temos o depósito compulsório, nós temos o redesconto e temos o open market. Essas 4 políticas monetárias vão, em certa medida, aumentar a liquidez da economia ou diminuir a liquidez da economia, dependendo de como forem conduzidas. E essa questão trata deste assunto. A alternativa A dessa questão diz pra gente o seguinte, emprestar dinheiro aos bancos comerciais, é o que diz a alternativa A. O que seria o Banco Central emprestar dinheiro aos bancos comerciais? Quando o Banco Central empresta dinheiro aos bancos, nós estamos falando de redesconto. Esse é o nome da política monetária, tá bom? Agora, vamos pensar aqui comigo. Se o Banco Central empresta dinheiro aos bancos, pergunto para você, os bancos terão mais dinheiro, certo? Porque tomaram o dinheiro emprestado. Você acha que eles vão emprestar mais ou vão emprestar menos aos seus clientes? Resposta: vão emprestar mais. Se os bancos vão emprestar mais, haverá mais dinheiro em circulação. Isso seria uma diminuição dos meios de pagamento? Não, seria o contrário, seria um aumento. Então isso aqui tá errado, tá bom? E aí, a alternativa B fala pra gente de diminuir a taxa de redesconto, que é a mesma política monetária. Ora, se o Banco Central diminui a taxa de redesconto, significa dizer que para os bancos tomarem dinheiro emprestado do Banco Central, vai ficar mais barato. E se vai ficar mais barato, os bancos podem tomar mais dinheiro emprestado do Banco Central. Ou seja, na prática, a gente vai dizer o seguinte, que a alternativa B, ela é, na prática, a mesma coisa que a alternativa A, tá? É o Banco Central emprestando mais dinheiro aos bancos, porque na B, a gente só está dizendo que a causa é outra, diminuiu a taxa de redesconto. Só que, repito, se diminui a taxa do redesconto, vai ficar mais barato para os bancos tomarem dinheiro emprestado do Banco Central. Se fica mais barato, os bancos tomam mais dinheiro emprestado. E se os bancos tomam mais dinheiro emprestado, tem mais dinheiro em circulação, portanto não há uma diminuição dos meios de pagamento, pelo contrário, há um aumento. Então a alternativa B está errada. Agora a gente vai falar da alternativa C, que diz assim, comprar títulos públicos em operação de mercado aberto. Essa operação de mercado aberto é o que nós conhecemos como open market, que é uma política monetária, tá bom? Aí vem a pergunta, opa, faltou um R aqui, né? Aí vem a pergunta, se o Banco Central compra títulos públicos no open market, ele coloca mais dinheiro na economia ou ele tira dinheiro? Diminui ou aumenta os meios de pagamento? Eu sempre gosto, quando falar de open market, pegar algum objeto que esteja fácil aqui, para que você possa entender. Imagina que eu sou o Banco Central e você que está me vendo é um banco, um dealer que é autorizado a negociar com o Banco Central. Então eu, Banco Central, vou comprar de você. Então isso aqui representa um título público que está com você e eu vou comprar isso de você. Você concorda que se eu, Banco Central, compro isso de você, você me entrega o título e ao me entregar o título, eu vou entregar para você dinheiro em troca desse título porque eu estou comprando?
Então, se você concorda com isso, é correto dizer que quando eu, Banco Central, compro esse título, eu coloco mais dinheiro no seu cofre, porque eu estou comprando. E se você tem mais dinheiro, você tem mais dinheiro disponível para ofertar no crédito. E se você tem mais dinheiro disponível para ofertar no crédito, há um aumento de liquidez e não uma diminuição dos meios de pagamento, né? Como nós estamos vendo aqui, ó. Porque quando o Banco Central compra títulos, na verdade, aumenta os meios de pagamento e não diminui. Então, isso aqui também está errado, tá bom? Então, só pode ser correto a alternativa D de dado. Elevar a alíquota do depósito compulsório sobre o depósito à vista. Essa é a resposta correta por eliminação. Sem analisar, a gente sabe que a D é a correta. Mas aí vem a pergunta, será que ela é mesmo a alternativa correta? Vamos entender o que é isso. Ó, o depósito compulsório é um percentual que o Banco Central recolhe junto aos bancos, tá? Sendo um percentual sobre o depósito à vista e sobre o depósito a prazo. Vamos pensar o seguinte, imagina que esse depósito compulsório seja de 30% hoje. Se é de 30%, significa que para cada R$1.000 que entra no sistema bancário, vai funcionar assim, ó, R$1.000 entrando, nós precisamos alocar 30% disso, portanto, R$300 junto ao Banco Central, e aí fica disponível para os bancos poderem emprestar 700. Concorda comigo? 30% de 1.000 é 300 que vai para o Banco Central. Se o Banco Central eleva isso aqui, se ele eleva para 60%. Qual que vai ser a dinâmica? Cada R$1.000 que entra no mercado, no banco, ele vai precisar recolher junto ao Banco Central R$600 e sobra disponível para ele R$400 no banco para que ele possa emprestar. Você concorda que visualmente a gente conseguiu aumentar o compulsório aqui, ó, e ao fazer isso, o que acontece? Mais dinheiro no caixa do Banco Central e menos dinheiro na economia. Tá aqui. Ou seja, menos dinheiro disponível para os bancos emprestarem. Significa, portanto, uma diminuição da liquidez, que na prática é o mesmo que dizer diminuição dos meios de pagamento. Portanto, resposta correta, D de dado, como a gente já sabia. Então, nessa questão, essa é só a primeira de 10 que eu trouxe, estamos analisando os efeitos práticos de políticas monetárias, tá bom? Vamos para a segunda questão que eu preparei aqui para você sobre economia. Antes, deixa eu só me apresentar, caso você seja novo ou nova por aqui. Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. Aqui nesse canal eu falo de economia, de investimentos, mas falo principalmente sobre carreira no mercado financeiro, porque eu dedico esse canal para preparar você do jeito certo para as principais certificações que o mercado financeiro tem. CPA 10, CPA 20, CE, Ancord, CFP, PQO, tá bom? Se você é novo ou nova por aqui e quer aprender o mercado financeiro de verdade, se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo, tá bom? E eu tenho um pedido muito especial para você. Olha só, mais uma vez, a T2 está concorrendo ao prêmio IBEST de comunicação, tá? E eu preciso muito do seu apoio para que a gente chegue entre as 20 melhores empresas de educação da internet, tá? A gente ainda está na fase de votação, então se você gosta do nosso material, se você gosta dos nossos vídeos, vota na T2, o link está aqui embaixo, clica para você votar e colocar a T2 entre as 20 melhores empresas de educação da internet brasileira. Esse é um prêmio muito importante para o nosso mercado e eu conto muito com seu apoio. O link está aqui embaixo, não deixa de votar. Lembrando que você pode votar todos os dias, então volta lá nesse link, salva aí e amanhã você vota de novo, tá bom? Vamos lá para a segunda pergunta da nossa noite, já que eu já fiz o jabá, já pedi a sua inscrição e pedi algo muito importante, que é a sua votação no prêmio IBEST de comunicação. A segunda pergunta fala assim, ó, o regime cambial no Brasil é flutuante sujo, tendo intervenção do Banco Central. Um aumento no preço do dólar iria ocasionar. Bem, esse começo da questão aqui não quer dizer nada com nada, tá? É só uma definição de como funciona o nosso regime cambial aqui, que nós chamamos de flutuante sujo, porque é a intervenção do Banco Central. A grande questão é, um aumento no preço do dólar vai ocasionar o quê? Alternativa A,
aumento de importação. Alternativa B, valorização cambial. Alternativa 3, diminuição da exportação. E alternativa D, desvalorização cambial. E aí? Olha só, vamos pensar em um cenário hipotético. Imagina que, eventualmente, para cada dólar, nós precisamos de R$5, tá bom? Só que agora houve um aumento no preço do dólar em relação ao real. Então, nós temos que para cada dólar, no nosso exemplo, eu preciso de R$6. Tudo bem? Esse aqui seria o aumento. Primeira pergunta que eu faço para você. Se isso acontecer, há aumento da importação, como diz a alternativa A? Bom, é só você pensar. Imagina que você vai comprar aí as muamba da Shopee, que você anda comprando, que eu sei, tá? E lá tá o preço lá de, sei lá, $50. Bom, $50 a R$5 dá R$250. $50 a 6 dá R$300, ou seja, fica mais caro para importar. Então, você vai importar menos. Então, na prática, não é correto dizer que há um aumento da importação. Pelo contrário, né? Há uma diminuição da importação, porque ficou mais caro. Então, isso aqui está errado, tá bom? Agora, antes da gente ler as demais, eu já quero aumentar o seu repertório em relação a isso, porque nos dará uma resposta mais adiante. Eu disse que quando sobe o dólar, como aconteceu aqui, diminui a importação, certo? Certo. Contrário é verdadeiro. Quando cai o dólar, pegando o exemplo aqui, se nós fizéssemos um exemplo contrário desse que está aqui, né? Aumenta a importação, certo? Agora, qual que é a relação de preço do dólar com a exportação e não com a importação? Nós vamos inverter a lógica aqui agora, né? Primeiro exemplo que eu dei, você estaria comprando umas muamba lá da Shopee. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos exportar. Imagina que você vai vender para fora do país um produto a, sei lá, $1.000. $1.000. Se o dólar tiver cotado a R$5, como a gente vê aqui, tá? A sua venda seria R$5.000. Certo? 5.000 RS. Porém, se o dólar tiver R$6, a sua venda será de R$6.000. Ou seja, você tem um estímulo maior a exportar quando o dólar sobe. Reparou aqui no resultado? Então, o que eu quero que você entenda é que se sobe o dólar, é de se esperar que haja um aumento da exportação, porque a gente se torna mais competitivo no mercado internacional e consegue exportar mais. Então, isso significa, portanto, dizer que isso aqui, a alternativa C, está objetivamente errada. Porque se sobe o dólar, não há uma diminuição da exportação, pelo contrário, há um aumento da exportação. Tudo bem? Então, a gente sabe que a alternativa A está errada, que a alternativa C está errada. E aí, a gente tem valorização cambial e desvalorização cambial. Qual que é correto? A resposta é desvalorização cambial, porque o câmbio nosso ficou desvalorizado. É só você pensar aqui, ó. Neste exemplo anterior, deixa eu pegar aqui uma caneta de uma outra cor aqui, ó. Neste exemplo aqui, ó, você precisa de 5 moedinhas de R$1 para poder comprar uma moedinha de $1, certo? Ou seja, R$5 para $1. Só que neste outro exemplo aqui, você precisa de mais reais, precisa de R$6 para comprar a mesma quantidade de dólares. Na prática, eu estou dizendo que houve uma desvalorização da nossa moeda. Por isso, a resposta correta é a D de dado, desvalorização cambial e não valorização. A valorização cambial acontece quando é o contrário, quando o preço do dólar cai. Tá bom? Vamos lá para mais uma pergunta de economia. Deixa eu ficar aqui do ladinho para você conseguir ler melhor, tá? Essa pergunta diz assim, ó. Em um determinado ano, o saldo de balanço de pagamentos de um país foi positivo. Então, pode-se dizer que, alternativa A,
o saldo da balança de transações correntes foi negativa, o saldo da balança comercial também foi positivo, a poupança interna foi maior do que a externa e as reservas internacionais aumentaram nesse ano. E aí? Bom, quando a gente fala da balança de pagamentos, a gente tem de lembrar que... Opa, deu uma desfocada ali, mas já focou de volta. Que a balança de pagamentos vai ser separada de algumas formas. A gente tem o que nós chamamos de transações correntes e a gente tem o que nós chamamos de conta de capital. Quando a gente soma as transações correntes com a conta de capital, a gente tem o que nós chamamos de balança de pagamento. E aí, o que são essas contas, né? O que são as transações correntes? Eu estou dizendo que nós temos aqui a balança comercial, nós temos aqui a balança de serviços, a balança de renda, que isso aqui está medindo o tanto de dinheiro que entra e sai, certo? E as transações, a conta de capital é mercado financeiro, então mercado de capitais. Certo? Quando a gente junta, vamos lá, vamos recapitular aqui, ó. Quando a gente junta as transações correntes mais as contas de capitais, nós temos a balança de pagamentos. Essa questão está referindo-se à balança de pagamentos, ou seja, ao conjunto, ao soma de todas as contas anteriores. Certo? Então ela está dizendo, olha, a balança de pagamentos, ela foi positiva. Olhando para essa informação, tá? Esquece até as contas anteriores aqui, tá? Vamos deixar só transações correntes e contas de capital. Se eu disser para você que a balança de pagamentos ela é positiva, é possível dizer que ela foi positiva porque as transações correntes foram positivas ou a conta de capital foi positiva? Não. Por quê? Sei lá. De repente, as transações correntes foram negativas, mas a conta de capital foi tão positiva que, na soma, a balança de pagamentos total foi positiva. Ou o contrário, de repente, a conta de capital foi negativa, mas as transações correntes foram positivas, que, na soma... O que eu quero dizer é que não dá para a gente saber o que tem lá dentro, se foi positivo ou se foi negativo. Então, quando a gente olha a alternativa A, que diz assim, ó, o saldo do balanço de transações correntes foi negativo. Eu não tenho como afirmar isso. Eu não sei. O que aconteceu nas transações correntes? Transações correntes, repito, balança comercial, balança de rendas, balança de serviços e ainda as transferências unilaterais entram nas transações correntes. Eu não tenho como afirmar isso. Então, essa alternativa, a alternativa A, está errada. A alternativa B, o saldo da balança comercial também foi positivo. Eu também não tenho como afirmar isso. A minha balança comercial pode ter sido negativa, mas sei lá, se as transferências unilaterais foram positivas e na soma total o balanço de pagamentos foi positivo, e aí? Então também não tenho como afirmar isso, tá? A poupança interna foi maior do que a externa. Não, pera, é verdade que tem uma relação entre poupança interna versus poupança externa, mas quanto que nós tivemos de poupança interna? Entrou mais dinheiro aqui, então aumentou a poupança interna. Mas e a externa? Como que eu vou medir isso aqui? Então eu não vou conseguir responder com base nisso. A alternativa que a gente pode concluir aqui é as reservas internacionais aumentaram nesse ano. É verdade que atualmente o Banco Central não tem comprado muito o excedente de reservas internacionais, mas, o excedente da balança de pagamento. Mas, historicamente, o Banco Central compra o excedente da balança de pagamentos para compor as suas reservas. Então, se a gente tem uma balança de pagamentos muito positiva, a gente pode concluir que isso contribui para o crescimento das reservas internacionais. Portanto, a alternativa D de dado é a correta. Vamos para a pergunta de número 4, mais uma vez sobre regime de câmbio. Olha só. Em um regime de câmbio flexível ou flutuante, como o adotado pelo Brasil, uma valorização do real pode ser gerada por item 1, aumento da taxa básica de juros brasileira. Item 2, aumento da aversão ao risco dos ativos brasileiros. Item 3, um aumento nos juros norte-americano. Item 4, redução nos gastos de brasileiro no exterior. Está correto o que se afirma apenas em. Então vamos com calma. Se a gente está falando de valorização do real, ou seja, o real ficou mais forte, o câmbio se apreciou, ou seja, o preço do dólar caiu.
Vou dar um exemplo. Imagina que nós temos que para cada $1, nós temos hoje R$6, tá? Quando a gente diz que houve uma valorização do real, é que o real ficou mais forte. Então, para cada $1, deixa eu pegar aqui uma caneta de uma outra cor, para cada $1, nós precisamos agora de R$5 no nosso exemplo. Isso significa valorização do real, tá? Valorização do real é quando o preço do dólar cai em relação ao real. Tudo bem. Agora vem a questão. Ela pode ser gerada por quê? Ou seja, o que pode provocar esse fortalecimento do real? Item 1, um aumento na taxa básica de juros brasileiro, que estamos nos referindo a Selic. Será que se o Banco Central sobe a taxa Selic, será que isso pode contribuir para o fortalecimento do real? Resposta, sim, pode. E eu te explico. Imagina que o Banco Central, quando eu estou gravando esse vídeo, a nossa Selic está em 14,75, bastante alta por sinal. Mas imagina que o Banco Central sobe a Selic de 14,75 para 20%. Eu estou exagerando aqui para que, para fins didáticos, fique mais claro. Você concorda que se há um aumento na taxa de juros, o governo passa a pagar uma remuneração maior pelos seus títulos e, portanto, fica mais rentável investir no Brasil, não só nos títulos públicos, mas também nos títulos privados? Porque quando alguém vai investir, a referência sempre vai ser a Selic. Então, se a gente sai de 14,75 e vai para 20, no exemplo exagerado aqui, quer dizer que o Brasil, não só o governo, mas as empresas também, estão pagando mais de rendimento. Se nós estamos pagando mais de rendimento, nós conseguimos atrair mais capital estrangeiro para o Brasil. Se a gente atrai mais capital estrangeiro para o Brasil, há uma entrada de capital aqui, que vai impactar lá na nossa balança de pagamentos, mas pensa aqui comigo. Se o gringo quer investir aqui no Brasil, o que ele precisa? Ele precisa chegar aqui com dólares e para isso ele vai vender, e aí na hora de investir ele vende esses dólares e compra real. Ou seja, aumenta a demanda pelo real e também aumenta a oferta de dólar. Na prática, portanto, porque aumenta a demanda do real, o real se aprecia, fica mais forte. Então sim, o item 1, ele contribui para uma valorização do real, tá bom? O item 2 dessa pergunta fala assim, ó, um aumento da aversão ao risco dos ativos brasileiros. Opa, aqui a gente precisa pensar. Imagina que os investidores estrangeiros, ou até mesmo brasileiro, está mais avesso ao risco de se investir aqui no Brasil. Ou seja, não estão querendo investir, não estão querendo correr o risco de Brasil, tá? O que acontece? Imagina que você é um investidor brasileiro, tá? E aí aumentou a sua aversão ao risco, você fala, não, quero investir fora porque aqui tá meio complicado, não sei o que vai ser, o ano que vem tem eleição, é uma grande confusão nesse país, não quero mais ficar aqui. O que você vai fazer? Mandar o seu dinheiro para fora. Só que quando você manda o seu dinheiro para fora em busca de investimentos mais seguros, na prática o que acontece? Para isso você vai precisar comprar dólar e vender real. Portanto, há uma demanda por dólar e uma oferta de real. Na prática, o preço do dólar sobe. Então, um aumento da aversão ao risco não vai provocar uma valorização do real, mas pelo contrário, uma desvalorização do real. Então, esse aqui tá errado, tá bem? Então, deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui, ó. Esse aqui tá errado. Agora eu vou te dar uma dica importante para a prova. Sempre que você vir na sua prova questões como essa, que aparecem, né? Então tem 1, 2, 3 e 4, né? Os itens para você analisar. Você lê o primeiro, já sabe se ele está certo ou se está errado. Lê o segundo, já sabe se está certo ou se está errado. Antes de ler os demais, já vai para as alternativas. Por quê? Toda alternativa que tiver o item 2 está errada. Então, ó, você já sabe que isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Portanto, resposta correta A. Olha, sem ler o item 3 e sem ler o item 4, a gente já sabe qual que é a resposta correta dessa questão. Alternativa A, 1 e 4 apenas. Olha só que interessante. Então, porque a gente já tem certeza dos primeiros, certo? Então, essa é uma dica importante para a tua prova. Se você gostou dessa dica, ó, a gente merece um voto no IBEST, né? Ó, clica aí embaixo, o link do IBEST está aqui, vota na T2 como uma das melhores empresas de educação da internet brasileira. Esse é um prêmio muito relevante, o link está embaixo, tá bom?
Mas vamos entender se está certo a alternativa A? Vamos ler o item 3. O item 3 fala assim, ó, um aumento nos juros norte-americanos. Veja, se há um aumento na política de juros norte-americana, ou seja, se o Fed, que é o Banco Central norte-americano, sobe a taxa deles, a lógica é a mesma que acontece quando o Brasil sobe taxa aqui. Lembra que eu te expliquei quando eu estava falando do item 1, que quando a gente sobe taxa de juros aqui, a gente atrai mais capital para cá? Pois é, quando o Fed, Banco Central norte-americano, sobe a taxa de juros de lá, ele também passa a atrair mais capital para os Estados Unidos. Sendo assim, se ele atrai mais capital para lá, significa dizer que o capital não vem para o Brasil. Os investidores brasileiros mandam dinheiro para lá para ganhar mais em dólares. Ou seja, se sobe a taxa de juros norte-americana, há uma demanda maior por dólar. Então, o que se aprecia é o dólar que se valoriza e a consequência natural é o real se desvalorizar nessa história. Tá bom? E o item 4, uma redução nos gastos de brasileiros no exterior. É isso. Se você é um brasileiro que vai para o exterior e está gastando lá, tá tudo certo, isso entra lá na conta turismo, isso funciona. Assim que o brasileiro vai para fora, ele gasta, o gringo vem para cá e gasta aqui, tá tudo certo. Só que você concorda que se os brasileiros não estão viajando, nós brasileiros não estamos demandando por dólar, nós não estamos querendo comprar dólar, nós queremos manter os nossos reais aqui. Se nós diminuímos a demanda por dólar, na prática o que acontece? O dólar não vai aumentar de preço. Então, uma diminuição dos gastos no exterior do brasileiro, ele não contribui para a valorização do dólar, porque a gente não gera demanda, mas contribui para a valorização do real, porque a gente passa a usar o recurso internamente. Tá bom? Então, sim, o item 4, uma redução dos gastos dos brasileiros no exterior, pode sim gerar um aumento do preço do real em relação ao dólar, ou seja, uma valorização do real. Então, como a gente já sabia, o item 1 e o item 4 corretos. Vamos para a quinta pergunta. Em relação ao Produto Interno Bruto, o PIB, de um país, um aumento nas despesas do governo e no consumo das famílias provocam, respectivamente, no PIB. Essa questão é super tranquilo, né? Aumento das despesas do governo e consumo vai provocar aumento do PIB. Mas vamos entender. O IBGE é quem calcula o nosso PIB e tem uma fórmula para isso. Ele vai somar o seguinte, ó. O PIB, para cálculo do PIB, nós temos, ó, o consumo das famílias, mais investimentos do governo, investimento das empresas, mais gastos do governo, que a gente pode colocar como GG, mais o saldo da balança comercial, que a gente vai chamar aqui de NX. Então, estas são as variáveis do nosso PIB. A questão está dizendo assim, ó, um aumento nas despesas do governo, ou seja, se eu aumentar esse gasto aqui, ó, vou colocar um G bem grandão. E aumento no consumo das famílias, vou colocar um C bem grandão. Você concorda que se eu mexi nessas variáveis, na variável do consumo, se eu aumentei a variável do consumo e eu aumentei a variável dos gastos do governo, você concorda que isso aqui tende a aumentar? Então, é claro que um aumento nos gastos do governo, nas despesas do governo, e no consumo das famílias tendem a provocar um aumento, respectivamente, do PIB. Resposta correta D de dado, um aumento e um aumento do PIB, tá bom? Portanto, no meu simulado, a alternativa correta D de dado, essa foi super tranquila, né? Vamos para mais uma pergunta? Eu quero saber como é que você tá, se acertaria essas perguntas? Deixa aí para mim nos comentários, tá bom? Olha só. Em uma nota divulgada ao mercado, o Banco Central do Brasil, Bacen, demonstrou preocupação com o aquecimento do nível de atividade econômica e do atual excesso de liquidez. De acordo com a nota, poderiam ser adotadas medidas para reduzir a oferta de crédito. Neste caso, uma das medidas possíveis a ser adotada pelo Bacen é a de... Se você está prestando atenção nessas minhas explicações,
Essa primeira pergunta aqui, ela tem muita relação com a primeira pergunta, que a gente estava falando sobre política monetária. Ó, vamos lá. O que o banco olhou? Ele falou o seguinte, o Banco Central falou assim, ó, nós temos aqui ó, um excesso de liquidez. Ou seja, temos muito dinheiro em circulação na economia, isso pode provocar inflação, e aí se a gente não cumpre a meta de inflação é um problema. Então eu, Banco Central, vou lançar a mão de uma política monetária para enxugar essa liquidez, ou seja, para diminuir a quantidade de dinheiro em circulação, ou ainda, vamos voltar na questão de número 1 que a gente trouxe aqui? Olha só. Ou ainda, ó, uma diminuição dos meios de pagamento. Percebe que o assunto é o mesmo, só que nós estamos falando sobre uma outra perspectiva, tá? Então vamos lá. Então o que o Banco Central quer? Ele quer enxugar a liquidez, quer diminuir os meios de pagamento. Para isso ele vai lançar a mão de uma política monetária. Aí nós temos a alternativa A, reduzir a taxa de redesconto, tá? Que é essa aqui, ó. Opa, deixa eu só pegar uma caneta, não um marca-texto, tá? O que ele diz aqui, ó, reduzir a taxa de redesconto para empréstimos de assistência à liquidez. Eu expliquei isso quando eu estava explicando a primeira pergunta. Quando eu reduzo a taxa de redesconto, o que na prática acontece? Fica mais barato para os bancos tomar dinheiro emprestado do Banco Central. Se fica mais barato para os bancos tomarem dinheiro emprestado do Banco Central, os bancos vão tomar mais dinheiro emprestado do Banco Central. E se os bancos têm mais dinheiro no caixa, eles vão emprestar mais. Se eles vão emprestar mais, eles contribuem para o aumento da liquidez. O Banco Central ele não quer isso, ele está preocupado com o excesso de liquidez. Então, ó, ele quer adotar uma medida para reduzir a oferta de crédito. Se ele reduz a taxa do redesconto, ele vai aumentar a oferta de crédito. Então, isso aqui está errado. Tá bem? Alternativa B. Recomprar títulos públicos em operações de mercado aberto, que é o Open Market. É a mesma lógica. Lembra que eu expliquei para você, até usei isso aqui como exemplo? Se eu, Banco Central, compro títulos públicos, você, banco, me dá o título, eu te dou a grana. Você vai ter mais dinheiro no seu caixa. Se você vai ter mais dinheiro no seu caixa, você vai emprestar mais. Se você vai emprestar mais, aumenta o excesso de liquidez, né? Então não faz sentido, isso aqui está errado. Ampliar a emissão de papel moeda. Isso aqui eu acho que eu nem preciso explicar, né? Se o Banco Central amplia a emissão de papel moeda, ele está aumentando o tal do agregado monetário e colocando mais dinheiro em circulação. Não faz sentido. A gente está preocupado com esse excesso, a gente precisa reduzir isso. Resposta correta, portanto, é a D de dado. Olha só a D de dado. Aumentar o recolhimento compulsório sobre os depósitos à vista e a prazo. Você viu a explicação da questão número 1? Vou voltar aqui. Olha só, a gente viu essa explicação aqui, ó. A resposta correta da questão número 1, que tratava de diminuição de meios de pagamentos, é elevar a alíquota do depósito compulsório sobre o depósito à vista. E aí eu expliquei para você, até fiz conta aqui. Olha só a resposta correta dessa mesma questão. Ó. Aumentar o recolhimento de depósito compulsório. Se você viu a explicação do item 1, você sabe que aumentar o recolhimento compulsório diminui a liquidez da economia. Tá bom? Resposta correta D. Por isso que é bom que você preste atenção em cada uma das explicações aqui. Vamos para a 7ª pergunta. São medidas que tendem a corrigir déficit na balança de pagamentos. Mais uma vez, balança de pagamentos, a gente junta transações correntes com contas de capital. E se nós estamos falando que há déficit na balança de pagamentos, tá? Se há déficit, quer dizer que está entrando menos dinheiro do que saindo. Nós estamos com essa relação negativa. Então a gente precisa, de alguma forma, atrair mais capital para cá, para a gente corrigir esse déficit. Alternativa. Alternativa A, redução das taxas internas de juros e desvalorização da taxa real do câmbio. Lembra da explicação que eu trouxe para você sobre a balança de pagamentos, elevação de taxa de juros? Tá vendo que uma coisa vai se relacionando com outra? Se eu reduzo a taxa de juros aqui, o que na prática acontece?
Se eu reduzo a taxa de juros, eu diminuo a minha capacidade de atrair capital para cá. Se eu diminuo a minha capacidade de atrair capital para cá, há menos demanda por dólar. Não vai entrar dinheiro aqui. Então eu não vou corrigir esse déficit. Então, se eu quero corrigir esse déficit, eu tenho que elevar a taxa de juros, a taxa interna, porque aí eu atraio mais capital para cá. Então, alternativa A, ela está errada, porque fala de redução, tá? Opa, deixa eu pegar aqui uma canetinha. Alternativa A, errada. Alternativa D, que também fala de redução, também está errada. Alternativa C, B, elevação das taxas internas de juros e valorização da taxa nominal de câmbio. E alternativa D, elevação das taxas internas de juros e desvalorização da taxa real de câmbio. Olha só. Veja, como é que eu consigo contribuir para a minha balança de pagamentos? Pergunto, exportando mais ou importando mais? Você concorda que se eu exporto mais, eu estou vendendo produtos para fora do nosso país e trazendo em troca desses produtos mais dinheiro? E, portanto, isso contribui para a nossa balança de pagamentos? Isso vai corrigir um déficit? Então, olha só. Se eu desvalorizo a taxa de câmbio, principalmente a taxa real de câmbio, que eu já vou te explicar o que é, você concorda que, até com base em explicações que eu dei nesse mesmo vídeo, você concorda que quando há uma desvalorização da nossa taxa de câmbio, quando há uma desvalorização do real, eu exporto mais? Eu expliquei isso para você. Aqui, ó, nessa questão, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Cadê? Essa aqui não. Acho que foi essa aqui. Essa aqui. Nessa questão eu expliquei para você, né, que quando há uma desvalorização, eu exporto mais. Então, desvalorização do real, perdão. Então, a resposta para essa questão aqui, a alternativa C, é a desvalorização da taxa real de câmbio. Por que não é a D, valorização da taxa nominal de câmbio? Estou dizendo que se a gente tem uma Eita, que desfocada monstra, mas já voltamos, né? Estou dizendo que a gente tem uma desvalorização da taxa real de câmbio, uma valorização, perdão, quer dizer que o real ficou mais forte, certo? Veja, você concorda que se o real ficou mais forte, olha só, vou escrever para você me acompanhar. Imagina que para cada $1, eu tenho aqui, ó, R$6, tá? Uma valorização dessa taxa seria assim, ó, para cada $1, eu tenho aqui, ó, R$5. Você concorda que com um dólar mais barato, você vai importar mais e, portanto, mandar mais dinheiro para fora? E isso não contribui para corrigir um déficit na balança de pagamentos? Nós precisamos trazer dinheiro para cá. Por isso que a alternativa B está errada, porque ela fala de valorização da taxa de câmbio. O correto é a desvalorização da taxa de câmbio, porque o câmbio desvalorizado torna o Brasil mais competitivo no mercado internacional, a gente exporta mais e, ao exportar mais, traz dinheiro para cá e corrige esse déficit. Agora, o que é? A alternativa C é a correta, tá? Agora, o que significa isso aqui, ó? Taxa real de câmbio. A taxa real de câmbio é quando a gente está medindo o câmbio e a gente desconta a inflação dos países emissores daquela moeda. Por exemplo, se eu estou calculando o preço do dólar em relação ao real, eu vou descontar a inflação do Brasil e descontar a inflação norte-americana. Sendo assim, eu tenho uma taxa real de câmbio que é basicamente o câmbio acima dessas variações de inflação, tá bom? Calcular taxa real de câmbio normalmente não cai nas provas da Anbima, tá? Talvez caia ali no CFG, mas é importante você entender o que é esse conceito para responder essas questões. Agora o cálculo só no CFG. Vamos lá, pergunta de número 8. Em um cenário econômico em que houve desvalorização do real frente ao dólar, neste caso, a consequência mais provável será desvalorização do real frente ao dólar. Vamos provocar uma desvalorização do real frente ao dólar. Eu tenho aqui, ó, opa, deixa eu pegar uma caneta de uma outra cor aqui. Eu tenho $1
E aí eu tenho para esta cotação aqui R$5. Vamos provocar uma desvalorização. Eu tenho $1. E aí eu tenho aqui, por exemplo, sei lá, R$7. Estou exagerando aqui. Isso é uma desvalorização do real. É o preço do dólar subir. Isso é desvalorização do real, tá bom? Agora, a gente já sabe, com base em tudo que eu expliquei para você nesse vídeo, que quando o preço do dólar sobe, o que nós temos? Nós temos uma desvalorização do real e isso contribui para as nossas exportações. Melhora as nossas exportações. A gente vai exportar mais, certo? Vamos ler as alternativas. Deixa eu ficar aqui embaixo para você ler comigo. Alternativa A. Os juros ao exportador aumentarão e também haverá um aumento na conta turismo. Opa, espera lá, tem alguma coisa aqui que vai fazer sentido. Os juros ao exportador aumentarão, porém haverá uma diminuição na conta turismo. Alternativa C. Os juros ao exportador diminuirão e também haverá uma diminuição na conta turismo. E D. Os juros ao exportador diminuirão, porém haverá um aumento na conta turismo. E aí? O que você acha? Bom, vamos primeiro pensar nessa ideia de juros ao exportador. Lembra que eu falei ao longo desse vídeo que a desvalorização do real contribui para a exportação? Portanto, se a gente tem essa desvalorização que eu escrevi aqui do lado, você concorda que a gente vai aumentar a nossa exportação? A exportação aumenta. Agora, você concorda que se o exportador ele consegue ter mais dinheiro, ele tem mais capital, tem mais bala na agulha, por assim dizer, certo? Você acha que tendo ele mais capital, ele vai pagar mais ou vai pagar menos juro? Você concorda que nesse caso, porque ele vai receber mais, ele tem um câmbio favorecido, o banco pode cobrar menos juros dele porque ele tem um poder de pagamento maior? Então, os juros ao exportador diminui quando há uma desvalorização do real, até porque o parâmetro dele passa a ser o dólar que ele vai receber. Então, a alternativa A está errada e a alternativa B está errada. Vamos ficar com a C e vamos ficar com a D. Lê a C. Os juros ao exportador diminuirão e também haverá uma diminuição na conta turismo. Já a D fala que há um aumento na conta turismo. Vamos lá. O que é a conta turismo? É o que o brasileiro gasta lá fora e o que o gringo gasta aqui no Brasil. Havendo uma desvalorização do real como essa que eu escrevi aqui do lado, pergunto, você acha que o brasileiro vai viajar mais para o exterior ou vai viajar mais internamente? Você concorda que nesse caso o brasileiro vai viajar mais internamente? Ou seja, ele não vai sair do Brasil para gastar porque o dólar está muito alto? Por outro lado, o real desvalorizado, ele atrai muito turista gringo para o Brasil. Porque imagina que você é um gringo que você ganha em dólares. Você tem lá 10 mil dólares para viajar. Antes dessa desvalorização, na hora da conversão você tinha 50 mil reais. Toda hora que eu faço assim, desfoca, né? Ô editor, ajuda nós aqui. Bom, brincadeiras aqui, depois a gente resolve essa questão do desfoque, importante que você consiga entender a lógica aqui. Mas voltando para a minha explicação, antes da desvalorização, 10 mil dólares era o equivalente a 50 mil reais, que ele ia torrar aqui. Com a desvalorização, 10 mil dólares virou 70 mil reais. Então ele tem mais poder aquisitivo para vir para cá. Então há um estímulo para trazer gringo para turistar no Brasil. Então olha só, a gente vai, brasileiro, nós vamos gastar menos lá fora, portanto vamos enviar menos dinheiro para lá. E além disso, gringo vai trazer mais dinheiro para cá. Você acha que isso aumenta ou diminui a conta turismo? Isso aumenta, ela vai ficar superavitária, porque entrou aqui. Então a resposta correta, portanto, é a D de dado, tá bom? Vamos para a nona pergunta. O produto interno bruto de uma economia aberta inclui o valor dos bens e serviços finais destinados, e aí nós temos aos investimentos, exportações líquidas, consumo das famílias, gasto do governo. Está correto o que se afirma, hein? Essa questão é moleza, hein?
principalmente se você prestou atenção nas minhas explicações. Porque eu disse que o PIB ele é dado por consumo das famílias, mais investimento das empresas, mais gastos do governo, mais saldo da balança comercial. É assim que a gente calcula o nosso PIB, tá bom? Item 1, aos investimentos? Sim, é chamado de investimento privado, chamado de formação bruta de capital fixo, tá bom? As exportações líquidas? Sim, as exportações líquidas nada mais são do que o saldo da balança comercial. Exportação líquida é o que eu exportei menos o que eu importei. Ao consumo das famílias? Sim, tá aqui, ó, letrinha C, consumo das famílias. Aos gastos do governo? Sim, também. Questão super tranquila essa, né? Está correto o que se afirma no item 1, item 2, item 3 e item 4, portanto, D de dado. Última pergunta dessa noite. Eu vou ler essa pergunta e aí eu quero saber de você, antes de você ir embora, quantas destas você acertou. Então vamos lá. O Banco Central decidiu adotar medidas de política monetária para combater uma recessão econômica que assola o país. Após analisar os dados econômicos, o Banco Central identificou a existência de um hiato deflacionário que ocorre quando a demanda agregada na economia é insuficiente para absorver toda a capacidade produtiva disponível, resultando em queda nos preços e atividade econômica abaixo do potencial. Diante desse cenário, o Banco Central tem como objetivo principal... E aí, como é que a gente resolve isso? Eu vou resolver essa aqui, eu vou te explicar com detalhes, mas antes deixa eu falar uma coisa importante para você. Se você está comigo até aqui, eu suponho que você está gostando, está aprendendo junto com esse vídeo que eu preparei aqui para o nosso canal, certo? Já checou a tua inscrição? Já votou no nosso Prêmio Best? Agora deixa eu te falar uma coisa importante. Aqui na T2 nós temos cursos completos com aulas ministradas por mim para você estudar para as principais certificações. Na nossa plataforma de estudos, você tem acesso aos cursos completos com videoaulas, apostila, simulado, comentado, questão a questão. Tem também um painel de desempenho para você acompanhar seu histórico, para saber em que módulo você está bem, em que módulo você precisa melhorar. E também você tem o nosso time de especialistas para responder quaisquer dúvidas que você tem. Então eu quero te convidar para conhecer os cursos completos aqui da T2, cujo link está aqui embaixo. E se você usar o cupom YouTube10, você tem 10% de desconto para começar a estudar hoje com o curso mais completo sobre certificações do mercado financeiro. O link está aqui embaixo, tá bom? Fica aqui o convite, porque, repito, né? Se você está aqui até agora, suponho que está aprendendo e que está gostando de aprender com a T2. Fica aí o meu convite. Vamos lá. O que nós temos aqui? Qual que é a grande questão aqui dessa história? Nós temos um hiato deflacionário. E aí a própria questão explica pra gente o que é isso. Ela diz assim, ó, deixa eu ficar aqui. Esse hiato deflacionário ocorre quando a demanda agregada na economia é insuficiente para absorver toda a capacidade produtiva. Ela está dizendo assim, ó, nós temos capacidade de produzir muitas coisas, tá? Mas a demanda da economia está muito baixa. Significa que se a gente aumenta a demanda, se a gente estimula a economia por meio da demanda, nós vamos começar a ofertar produtos para os clientes sem aumentar os nossos custos. Então não provoca inflação. Deixa eu te explicar o que é isso de um jeito bastante simples. Ó. Imagina que eu, Thiago, eu tenha 2 carrinhos de cachorro-quente e, portanto, com esses 2 carrinhos de cachorro-quente, eu seja capaz de vender 200 cachorros quentes para você por noite. Tudo bem? Vou lá, monto lá o meu carrinho e estou lá vendendo. Só que aí o movimento está muito fraco, o que eu penso? Poxa, não está compensando sair de casa com esses 2 carrinhos. Eu vou deixar um carrinho de cachorro-quente guardado na minha garagem e vou sair só com um, porque eu estou vendendo 80 cachorro-quente, então não faz sentido sair com os 2. Então vou deixar ele guardado aqui. Isso aqui seria o equivalente a uma empresa que tem uma máquina, só que não está vendendo, ela desliga a máquina, tá bom? E aí... o que eu estou dizendo? Que eu tenho uma capacidade de produção que está ociosa. Se a gente aumenta a demanda, se do dia para a noite a gente cresce a demanda por cachorro-quente, de 80 vai para 100, de 100 para 120, de 120 para 150 e assim sucessivamente, se eu começar a vender 200 cachorros-quente por noite, o que eu vou precisar fazer?
Só pegar um meio de produção que eu já tenho, que é esse carrinho, e colocar para produzir. Ou seja, eu não tenho um investimento adicional, não vai aumentar os meus custos, porque eu já tenho capacidade de produção. Então eu posso aumentar a demanda sem provocar inflação. Isso é chamado de hiato deflacionário, tá? Ou a gente pode ver isso também como hiato inflacionário. Aqui o hiato deflacionário é a demanda está tão baixa, que provoca deflação. E aí o Banco Central precisa agora estimular a economia. Ele precisa de uma política monetária que vai colocar mais dinheiro na economia, que vai expandir a economia. Diferente das questões anteriores que eu falei para você, que precisava enxugar a liquidez, diminuir os meios de pagamento, agora a gente quer expandir. Então o Banco Central vai usar uma política monetária para expandir essa economia. Então lê aqui comigo o item 1. O que o Banco Central vai fazer? Aumentar as taxas de juros para desestimular o consumo e o investimento, combatendo a deflação. Não, pera lá. Tá errado, produção. Se eu aumento as taxas de juros, olha só, vai de fato desestimular o consumo. Só que se eu desestimulo o consumo em um cenário de hiato deflacionário, eu vou levar minha economia para o brejo de uma vez por todas. Não, eu tenho que aumentar essa liquidez, eu tenho que estimular o consumo. Alternativa B, aqui em cima de mim, ó. Vender títulos públicos no mercado aberto para retirar liquidez do sistema financeiro. Ó, lembra dos exemplos que eu dei quando eu disse para você, ó, isso aqui é um título público, eu estou comprando? Pois é. Se eu, Banco Central, vendo esse título, você, banco, no nosso exemplo, me dá dinheiro. Então, é correto dizer, como está aqui ó, na alternativa C, na B, perdão, vender títulos públicos no mercado aberto para retirar a liquidez do sistema financeiro. Isso acontece. Se eu, Banco Central, vendo títulos públicos, eu realmente tiro a liquidez do sistema financeiro e diminuo a oferta da moeda. Então, essa sentença é uma sentença correta. Mas a gente não quer fazer isso. A gente quer aumentar a oferta de moeda. A gente quer aumentar a liquidez. A gente quer aumentar o consumo. Então, apesar de ser uma sentença que está escrito assim, ó, certinho, ela está errada para essa questão. Alternativa C. Olha só a C. Implementar uma política fiscal expansionista, aumentando os gastos públicos para estimular a atividade econômica. Olha, essa questão... Se eu tenho uma política fiscal expansionista, eu estou aumentando os gastos públicos. E se eu estou aumentando os gastos públicos, sim, eu estou estimulando a atividade econômica. Isso está certo. Isso aqui vai provocar essa correção, vai combater essa recessão. Mas presta atenção que política fiscal não é atribuição do Banco Central. A atribuição do Banco Central é política monetária. Política fiscal é uma atribuição do Ministério da Fazenda com o Ministério do Planejamento. E ainda assim tem diretriz do Conselho Monetário Nacional. Mas do Banco Central não, senhor. Banco Central é política monetária e política cambial. Tá bem? Então, alternativa C. Embora seja um remédio para combater uma recessão econômica, que é a pauta dessa questão, então essa sentença estaria certa por combater a recessão, ela está errada porque está dizendo o Banco Central. Não é o Banco Central que faz isso. Alternativa D, portanto, correta, que diz para a gente o seguinte, ó, reduzir as taxas de juros para estimular o consumo e investimento, impulsionando a demanda agregada. É isso, né? Se o Banco Central reduz as taxas de juros, vai ficar mais barato tomar crédito. Se fica mais barato tomar crédito, a gente vai consumir mais, as empresas vão investir mais, e aí esse aumento de consumo vai aumentar a demanda agregada e fazer a nossa economia crescer para a gente sair dessa recessão. Então, a política monetária expansionista que faz sentido para esse contexto é a D, reduzir as taxas de juros, ou seja, reduzir a Selic. Olha só, comentei aqui para você 10 perguntas. Deixa aqui nos comentários.
Destas 10 perguntas, quantas você acertou antes de eu explicar? E se você tem alguma dúvida, algum pedido, algum conteúdo que você gostaria que eu fizesse, também deixa aqui nos comentários. E mais uma vez, lembra de votar no Prêmio IBEST para deixar a T2 entre as 20 melhores empresas de educação da internet. E eu te vejo no próximo material. Um grande abraço. Tchau, tchau.